Quando a gente pensa em reclamar de qualquer coisa, Wenn wir darüber nachdenken, uns wegen irgendwas zu beschweren, para anunciar a palavra de Deus, wenn es darum geht, das Wort Gottes zu verkünden, aí a gente se lembra do apóstolo Paulo. dann müssen wir an den Apostel Paulus denken. Todas as adversidades que ele enfrentou Alle Herausforderungen, denen er entgegentreten musste, para tornar Jesus conhecido. Jesus bekannt zu machen. Aí a gente fica com vergonha de reclamar de qualquer coisa. Und dann schämen wir uns schon fast, uns zu beschweren. E o Senhor nos reuniu aqui nessa noite. Und Jesus hat uns heute hier zusammengebracht. E eu tenho certeza que Ele tem um propósito. Und ich bin mir sicher, dass es einen Grund hat. Eu sei que Ele não nos reúne em vão. Ich weiß, dass er das nicht einfach so tut. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 15. Öffne deine Bibel in 1. Samuel 15. Texto de 1 Samuel, capítulo 15. Wir werden 1. Samuel Kapitel 15 lesen. E eu acredito que nós vamos ler todo o capítulo. Ich glaube, dass wir das ganze Kapitel lesen werden. Então fique atento comigo. Also, bleib bei mir. Eu vou ler na linguagem NVI. Ich werde in der NVI-Übersetzung lesen. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: Retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: Então que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto. Eu direi a você o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul: Dize-me. E Samuel disse: Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: Vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava, consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi.
Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando: com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe entre as mulheres ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul, até o dia de sua morte. Embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor se arrependera de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Jetzt auf Deutsch. Esse texto é muito forte. Das ist ein sehr, sehr starker Text. E às vezes as pessoas leem esse texto e falam: mas o Senhor não é bom? Manchmal lesen Menschen diesen Text und sagen, aber ist Gott nicht gut? O Senhor não é misericordioso? Ist nicht barmherzig? Por que ele mandou exterminar o povo? Warum hat dafür gesorgt, dass diese Menschen sterben müssen? Deus muitas vezes dava ordens radicais Gott gab oft radikale Anordnungen, para que a maldição não se alastrasse. damit das Böse sich nicht verbreiten konnte. Eu não sei como ele tratava aquele povo específico. Ich weiß nicht, wie spezifische Menschen behandelt hat. Eu não estou falando dos adultos que conscientemente se rebelavam contra Deus, Ich rede nicht von erwachsenen Menschen, die sich ganz bewusst gegen Gott rebelliert haben, mas contra crianças inocentes que estavam sendo discipuladas naquele caminho. aber unschuldige Kinder, die auf diesem falschen Weg einfach herangezogen wurden. Como Deus é um Deus justo e amoroso. Gott ist so fair und so liebevoll. Eu acredito que, inclusive, a morte dessas crianças era para preservar suas almas Und ich glaube, dass selbst der Tod dieser Kinder dazu gedient hat, dass ihre Seelen geschützt wurden. da impiedade e da contaminação que estava estabelecido sobre eles por seus pais. Vor dieser Vergiftung und allem, was ihnen durch ihre Eltern eingeflößt wurde. Deus deu uma ordem a Saul, Gott hat König Saul einen Befehl gegeben. e Saul fez do seu próprio jeito. Und hat es auf seine eigene Art und Weise umgesetzt. Graças a Deus que hoje o Senhor não extermina povos assim. Gott sei Dank geht Gott nicht mehr heutzutage so vor, wie das damals getan hat mit den Menschen. É por isso que Jesus Cristo veio. Weil O Deus justo der gerechte Gott entregou o seu próprio filho hat seinen eigenen Sohn hergegeben, para pagar o preço um den Preis zu zahlen. de uma vez por todas, Ein für alle Mal. para que ninguém mais precisasse morrer. Damit niemand mehr sterben müsste. Esse amor nós nunca vamos compreender. Diese Liebe werden wir nie verstehen. É tão interessante como as pessoas questionam a Deus quando leem o Antigo Testamento, Es ist so interessant, wie Menschen Gott in Frage stellen, wenn sie das Alte Testament lesen. mas não se lembram do mais extremo ato de amor que ele fez, Aber sich nicht an diesen noch viel extremeren Akt der Liebe erinnern, den vollbracht hat. entregando o seu próprio filho. Indem seinen eigenen Sohn hergab. Eu não entregaria nenhum dos meus filhos para morrer por uma pessoa boa, Ich würde keinen einzigen meiner Kinder hergeben, um für eine gute Person zu sterben. mas Deus entregou seu único filho para morrer por um bando de assassinos, Aber Gott hat seinen eigenen Sohn hergegeben, um für eine Bande von Mördern homens einfach zu sterben. sanguinários, violentos, injustos, idólatras. Blutrünstige, idolanbetende, kriminelle Menschen. Deus pagou o preço Gott hat den Preis bezahlt, para nos ter de volta. um uns zurückzuhaben. E aqui, quando a gente olha essa história, a gente vê uma série de nuances no caráter de Saul, Und wenn wir diese Geschichte lesen, bemerken wir ein paar Nuancen im Charakter von Saul, que são tão parecidos com a gente. die uns so ähneln. Eu acho interessante como Saul fez do jeito que ele queria. Ich finde es so interessant, wie Saul es einfach auf seine eigene Art und Weise gemacht hat. Nós também somos assim. Wir sind auch so. Deus deixou tudo explicadinho aqui. Gott hat alles erklärt, Como nós deveríamos viver, wie wir leben sollten,
como nós deveríamos tratar uns aos outros, wie wir uns gegenseitig behandeln sollten, como nós deveríamos viver os nossos relacionamentos com o marido, com os filhos e com o próprio Deus. wie wir unsere Beziehungen zu Ehemännern, Kindern und zu Gott leben sollten. Ele deixou tudo muito claro. Hat alles sehr klar dargestellt. Quantos aqui são pais e mães? Deixa eu ver. Wer ist Mutter oder Vater hier? A gente coloca limite nos nossos filhos, Wir geben unseren Kindern Grenzen, porque nós os amamos. weil wir sie lieben. Eles só vão entender isso Sie werden es erst dann verstehen, quando se tornarem pais e mães. wenn sie auch Mütter und Väter Quando werden. eu era adolescente, eu dava vontade de torcer o pescoço da minha mãe. Als ich jung war, hätte ich meiner Mutter am liebsten den Hals umgedreht. Não é possível que ela não me entende. Und nicht möglich, dass sie mich nicht versteht. Mas ela me entendia Aber sie verstand mich. muito bem. Sehr gut sogar. E ela era forte o suficiente para me proteger de mim mesma. Und sie war stark genug, um mich von mir selbst zu schützen. Depois que eu me tornei mãe, Später, als ich dann Mutter wurde, eu entendi. habe ich es verstanden. E eu sempre ouvi da minha mãe falando, quando você for mãe, você vai aprender. Und ich habe immer von meiner Mutter gehört, wenn du mal Mutter wirst, dann wirst du es verstehen. E eu falava, quando eu for mãe, eu vou fazer tudo diferente. Und ich sagte immer, wenn ich Mutter werde ich alles anders machen. Quebrei a cara. Und ich habe, bin selbst aufgelaufen. Minha mãe foi uma excelente mãe. Meine Mutter war eine exzellente Ela Mutter. é uma excelente mãe, graças a Sie Deus ist, está viva. Gott sei Dank, sie lebt, eine lebendige Mutter, Mas eu fui eine exzellente Mutter. Eu só fui entender algumas coisas na minha maturidade. Und manche Dinge habe ich aber erst mit meiner Reife verstanden. Deus é um pai amoroso. Gott ist ein liebender Vater. E um pai amoroso coloca limite. Und ein liebender Vater setzt Grenzen. Tem tanto de garoto pirando o cabeção. Es gibt so viele... Es gibt so viele junge Knirpse, die halt sich einen auf ihren Kopf... Wie soll ich das übersetzen? Die durchdrehen, genau. Eles sentem um vazio. Die fühlen so eine Leere in sich. Uma falta de senso de significado e propósito. Ein Mangel an Sinn des Lebens. Quando eles vivem a vida à deriva. Und sie leben ihr Leben einfach, wie es kommt. Sem limite, sem direção. Ohne Richtung, ohne Grenzen. O amor dá limites. Aber die Liebe gibt Grenzen. Uma pessoa sem limites não vai parar num bom lugar. Eine Person, die keine Grenzen hat, wird nicht an einem guten Ort rauskommen. Nós somos adultos e nós precisamos de limites. Wir sind erwachsen und wir brauchen Grenzen. Se a gente vive uma vida sem limite, a gente se autodestrói. Wenn wir ein Leben ohne Grenzen leben, dann zerstören wir uns selbst. Então Deus deu uma ordem para Saul aqui. Also hat Gott Saul Regeln gegeben. E Saul ficou mais interessado no que os soldados iam pensar dele. Und Saul war viel interessierter, was die Soldaten von ihm denken würden. Ele queria impressionar os soldados. Wollte die Soldaten beeindrucken. Ele queria ser mais justo do que Deus. Wollte gerechter sein als Gott. Você já sentiu essa tentação? Hattest du schon diese Versuchung? De ser mais justo do que Deus? Dass du gerechter sein wolltest als Gott. Às vezes a gente questiona Deus e fala, mas isso não está certo. Manchmal stellen wir Gott in Frage und sagen, ja, aber das kann so nicht stimmen. Mas Deus está aí desde que o mundo é mundo. Deus está aí desde que o mundo é mundo. Aber Gott ist da, seit die Welt Welt ist. Depois que você morrer, ele vai continuar aí. Und selbst wenn du stirbst, wird noch da sein. Ele é eterno, todo-poderoso. Ist ewig und allmächtig. Eu acho que ele deve saber mais do que ele está fazendo. Ich glaube, hat ein bisschen mehr Ahnung von dem, was tut. Então confie. Also, glaub, Porque vertraue. ele já provou que é um Deus amoroso. Hat bereits bestätigt und bewiesen, dass Ele já provou que é um ist. Deus longânimo, gente. Hat schon bewiesen, dass ein Porque se langlebiger Gott ist. não é Deus no trono, sou eu. Wenn Gott nicht auf dem Thron sitzt, bin ich's. Eu já tinha feito esse mundo churrasquinho. Ich hätte schon ein großes Barbecue aus dieser Welt gemacht. Quando você escuta uma história de injustiça, Wenn du eine Geschichte der Gerechtigkeit hörst, de assassinato, über einen Mord, você quer matar. dann wirst du töten. Mata isso para ele não matar mais ninguém. Bring ihn um, damit niemand mehr umbringen kann. Deus não. Gott nicht. Deus dá chance da pessoa se arrepender. Gott gibt Menschen die Möglichkeit, Historicamente a gente vê que antes de destruir Sodoma, por exemplo, bevor Gott Sodom zerstört hat. Ele manda alguém anunciar a verdade. Schickt jemanden hin, die Wahrheit zu Ele verkünden. manda os profetas avisarem. Schickt die Propheten hin, es zu Mas o verkünden. povo mata os profetas. Aber die Propheten werden getötet. Não escuta a voz de Deus. Hören die Stimme Gottes. Deus manda sinal do céu. Gott schickt Zeichen vom Himmel. E o povo não quer saber. Und sie wollen es nicht sehen, wollen es Então nicht ele hören. vem e executa juízo. Also kommt und vollzieht sein Gericht. Mas nunca antes de se demorar. Aber nie bevor nicht gewartet Para hat. dar tempo das pessoas se arrependerem. Nie bevor nicht Zeit gegeben hat, damit Menschen zu ihm Isso zurückfinden. fala de um Deus amoroso. Und das ist für mich ein liebender Gott. Saul queria ser mais santo do que Deus. Saul wollte heiliger sein als Gott, Queria impressionar pessoas. wollte Menschen beeindrucken.
e fez monumento para si mesmo. Und hat sich selbst ein Denkmal errichtet. O cara tá com um coração bem torto, né? Sein Herz war echt ein bisschen verdreht. Bem distante de Deus. Ganz schön weit weg von Gott. E não à toa ele falava, vai adorar o seu Deus. Und er sagte zu Samuel, geh deinen Gott anbeten. Ele não, em nenhum momento ele falou assim, vamos adorar a Deus. In keinem Moment sagte er, lasst uns Gott anbeten. Ou eu quero adorar o meu Deus. Oder ich möchte meinen Gott anbeten. Ele vivia na superfície com Deus. Er lebte in diesem, ja, in so einer Metaebene mit Gott. Ele queria que Deus o abençoasse. Er wollte, dass Gott ihn segnete, ja. Mas ele não queria ter relacionamento com Deus. Aber er wollte keine Beziehung mit Gott haben. Porque relacionamento envolve obediência. Weil Beziehung erfordert Gehorsam. E a gente não quer saber de obedecer. Und wir wollen nicht viel von Gehorsamkeit hören. Gente, obediência não deveria ser uma palavra que machuca tanto o crente. Aber Gehorsamkeit sollte kein Wort sein, das so viele Christen verletzt. Pensa comigo, Jesus não obedeceu até a morte de cruz. Denken wir nach. Jesus hat doch bis zu seinem Tod am Kreuz gehorcht. E a gente diz que é cristão, Und wir sagen, wir sind Christen, mas não consegue obedecer o marido. aber können unserem Ehemann vielleicht nicht gehorchen. Não conseguimos obedecer uns aos outros. Können uns einander nicht gehorchen. Porque a gente se lembra muito de mulheres sujeitem-se aos seus maridos, né? Wir hören hier in der Bibel, Frauen, ordnet euch eure Männer unter. No mesmo capítulo de Efésios 5, Aber im selben Kapitel, Epheser 5 steht, fala assim, enchei-vos do Espírito, seid voll mit dem Heiligen Geist. sujeitando-vos uns aos outros. Ordnet euch einander unter. Então, quando você tem um coração humilde, Und wenn du dann eben dieses demütige Herz hast, você não está brigando por poder para saber quem manda mais. dann geht es nicht darum, wer am meisten das Sagen hat. O Senhor reina sobre você de tal maneira Der Herr regiert auf so eine Art und Weise über dich, que você vai servir o outro. dass du einfach den anderen dienen möchtest. Deixa eu abrir um parênteses. Servir não é dar o que o outro quer. Dienen heißt nicht, dass du dem anderen einfach das gibst, was er möchte, Servir é dar o que o outro precisa. sondern dem anderen das zu geben, was er braucht. Então tem muita gente com um senso equivocado de submissão Und da gibt es viele, die verdrehte Ansichten e de haben, serviço, né? wenn es um Dienen geht und um Unterordnung. Você não vai deixar uma pessoa pisar na sua goela, Du wirst eine Person nicht auf deinen Hals treten lassen, abusar de você. dich komplett aussitzen. Mas você vai tratar essa pessoa como se ela fosse superior a você. Aber du wirst diese Person so behandeln, als wäre sie dir übergeordnet. É isso que Jesus fez. Das hat Jesus getan. Isso é cristianismo. Und das ist Christentum. Fazer o que Jesus faria. Das zu tun, was Jesus getan hätte. Samuel poupou o rei Agag. Samuel hat den König... Deus mandou Saul exterminar tudo. Gott hat Saul den Auftrag gegeben, alles und jeden zu zerstören. Sepultar aquela maldição que era aquela nação. Und einfach diese Böshaftigkeit in dieser ganzen Nation zu zerstören. Mas Saul achou a melhor ideia sacrificar ao Senhor. Und Saul hielt es für eine bessere Idee, dem Herrn ein Opfer zu bringen. Esses bois são bacanas. Diese Rinder, die sehen gut aus. Essas ovelhas são bonitinhas, gordinhas. Diese Schafe sind schön vollgefressen. Quantas vezes a gente prefere os bois e as ovelhas na nossa vida, Wie né? oft bevorzugen wir die Rinder und Schafe in unserem Leben? Deus fala assim com você, apaga o Facebook. Gott sagt zu dir, lösch Facebook. Você está trazendo maldição para sua vida. Das bringt dir nichts in deinem Leben. Contamina sua alma. Es vergiftet deinen Kopf Envenena o seu coração. und dein Herz. Abre mão disso. Lass es doch einfach los. A gente fala assim, mas é tão legal. Und dann sagen wir, ah, was ist so cool. O que tem? Was ist schon dabei? É o espírito de Saul em nós. Und das ist der Geist Sauls in uns. A gente obedece a Deus só naquilo que nos interessa. Wir gehorchen Gott in dem, was uns interessiert. 99 de obediência. 99% de obediência 99% Gehorsamkeit é desobediência. ist Ungehorsamkeit. O Senhor te dá uma ordem, Wenn der Herr dir einen Befehl gibt, é para ela ser obedecida. dann musst du dem gehorchen. Gente, esse negócio da obediência na vida cristã é um negócio tão sério, tão fundamental, Diese Sache mit der Gehorsamkeit in unserem christlichen Leben ist so fundamental, que com essa história na sua memória, dass wir mit dieser Geschichte im Hinterkopf, eu quero te lembrar do capítulo 3 de Gênesis. Você não precisa de abrir. A história que está no capítulo 3 de Gênesis. ich möchte dich da jetzt an Genesis 3 erinnern, an die Geschichte, die da geschrieben steht. A nossa história como seres humanos foi inaugurado o pecado pela desobediência. Unsere Geschichte der Menschheit mit der Sünde wurde eröffnet durch Ungehorsamkeit. Eu quero destacar para você, você não precisa de abrir, só o que está em Gênesis capítulo 3. Ich möchte nur kurz zeigen, was in Genesis 3 steht. No verso 17, o Senhor diz assim: E ao homem declarou:
visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Verso 18 diz, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltar. O original foi desobediência. Die Sünde im Original da É Ungehoorsamkeit. por isso que a história humana está essa meleca que está aí. Deshalb ist die Geschichte der Menschheit dieser Popel Por causa da desobediência. aufgrund, O Senhor deu uma única ordem. aufgrund von der Ungehoorsamkeit. Não coma dessa árvore. Gott hat diese eine Anweisung gegeben, Tinha ist nicht von diesem Tanto Baum. de árvore para comer, Es gente. gab so viele Bäume, Leute, so viele. Mas parece que quando Deus fala assim, não faça isso, é isso que a gente quer fazer. Aber wenn Gott uns sagt, eine Sache nicht zu tun, dann wollen wir genau das machen. A gente fica falando mal do primeiro homem e da primeira mulher, a gente ia fazer a mesma coisa. Wir reden immer so schlecht über den ersten Mann und die erste Frau. Hey, wir hätten dasselbe getan. Também quero lembrar com você em Gênesis 22, Ich möchte dich auch an was erinnern, das in Genesis 22 steht. o contraponto da desobediência. Der Gegenpunkt zur Ungehorsamkeit. Gênesis 22 é a história de Abraão. Das ist die Geschichte von Abraham. E o texto que eu quero destacar está no verso 17. Genesis 22, Você já Vers conhece a 17. história de Abraão? Ihr kennt die Geschichte von Deus Abraham. pediu a Abraão o único filho dele. Gott hat Abraham um seinen einzigen Sohn gebeten. Deus fala, eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar. Gott sagt, ich werde dich segnen und dich vermehren. E depois Deus pede o filho. Und danach bittet er ihn um Faz seinen sentido Sohn. para você? Faz sentido? Macht es Sinn für dich? Macht es Sinn? É pra você falar assim, Deus, pirou? Gott, geht's noch, oder? Minha mulher engravidou com 100 anos, e o senhor quer agora que eu mate meu próprio filho? Mit 100 Jahren ist meine Frau noch schwanger geworden und jetzt willst du, dass ich meinen einzigen Sohn Essa töte? conversa não aconteceu. Das Gespräch hat nicht stattgefunden. Abraão ouviu Abraham hat es gehört e obedeceu. und hat gehorcht. Eu imagino dentro de Abraão, não estou entendendo nada. Ich stelle mir Abraham vor, ich verstehe Mas nicht, Deus mandou. aber Gott hat mir das befohlen. Ele sabe o que ele está fazendo melhor do que Er eu. weiß, was er tut, er weiß es besser als ich. E aí no verso 17, Deus diz para Abraão, quando ele ergue a mão para sacrificar o seu filho, Und in Vers 17 sagt Gott zu Abraham, als er seinen Sohn gerade erheben möchte, Deus fala, pode parar, okay, du kannst aufhören, porque eu sei que você está pronto a me obedecer. weil ich weiß, dass du bereit bist, mir zu gehorchen. Aí Deus fala para Abraão, Und dann sagt Gott zu Abraham, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Olha o contraponto de Adão. schau dir diesen Gegenpunkt an einfach von Abraham. Deus mandou para Abraão, é o contraponto de Adão. Abraham ist der Gegenpunkt, der Gegensatz zu Adam. Deus deu uma ordem para Adão. Gott hat Adam einen Befehl gegeben, Uma ordem fácil. einen einfachen Befehl. Não coma dessa árvore. Iss nicht von diesem Baum. Tinha árvore aberta pelo jardim. Es gab Bäume im Überfluss in diesem Garten Elas eram und saborosas. sie waren fruchtig. A Bíblia fala que o jardim era cheio de árvores. Die Bibel sagt, dass der Garten voll war mit E Bäumen. Deus colocou limite em uma. Und Gott hat nur eine Begrenzung auf einen Baum gesetzt. Uma ordem simples. Das ist doch eigentlich ganz simpel. Ele não foi capaz de obedecer. Und er war nicht fähig zu O gehorchen. contraponto é Abraão. Und der Gegenpunkt zu ihm ist Abraham. Ele deu uma das ordens mais difíceis de um ser humano obedecer. Er hat ihm einen der schwierigsten Befehle gegeben für den Menschen, dem zu gehorchen. E Abraão obedeceu. Und Abraham hat gehorcht. E por isso Deus o abençoou. Und deshalb hat Gott ihn gesegnet. E porque Abraão obedeceu, Und weil Abraham ihm gehorcht hat, nós fomos abençoados. wurden wir gesegnet. Essa geração numerosa como a areia da praia somos nós. Diese zahlreiche Generation wie Nós Sand am Meer, fomos feitos filhos de Abraão através de Jesus Cristo, das sind wir. Durch Jesus Christus wurden wir zu Söhnen und Töchtern. que foi outro que obedeceu. Jesus war ein anderer, der gehorcht hat. Quando a gente olha para a história, não foi fácil para Jesus obedecer. Wenn wir uns diese Geschichte anschauen, dann sehen wir, es war nicht leicht für Jesus zu gehorchen. Vamos começar em Lucas 22, 39. Lass uns in Lukas 22. 22 anfangen. Lucas 22. Jesus estava no jardim. Jesus war im Garten.
Estava chegando o momento dele ser oferecido em sacrifício. Und es kam der Moment, an dem zum Opfer gemacht werden O würde. estado de angústia era tão grande que ele transpirava sangue. Und sein Zustand der Angst war einfach so groß, dass Blut geschwitzt Ele hat. era um homem como a gente. War ein Mensch wie wir. Ele sentia tudo que a gente sente. Spürte, was wir auch spüren. Então você imagina Also stell dir vor, o que ele estava sentindo ali. was durchgemacht hat in diesem Moment. A gente não consegue. Wir können A es. gente não tem a menor ideia. Wir haben nicht die kleinste Idee. Mas humanamente foi uma coisa muito louca. Humanamente foi algo muito louco. Aber menschlich gesehen war das super verrückt, Porque ele suou sangue. weil Blut geschwitzt hat. E no verso 42, Und im Vers ele ora: 43 betet Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sagte, Vater, wenn du willst, erspare es mir, diesen bitteren Kelch zu trinken. Doch nicht mein Wille soll geschehen, sondern der deine. Vers 42. Agora Filipenses capítulo 2. Philipper Kapitel 2. O apóstolo Paulo está trazendo algo importante à nossa memória. Und das ist was ganz Wichtiges, an das wir uns erinnern müssen. Acerca da obediência de Jesus. Wenn es um die Gehorsam von Jesus geht. Ele está dizendo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Sagt, dass unsere Attitüde dieselbe sein soll wie die von Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. War genauso wie Gott, aber hielt nicht gewaltsam daran fest, Gott gleich zu sein. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Tornando-se semelhante aos homens. Wurde Mensch. E sendo encontrado em forma humana, und alle sahen ihn als Menschen. Humilhou-se a si mesmo. Erniedrigte sich selbst. E foi obediente até a morte. Und e morte de cruz. Und gehorchte Gott bis zum Tod. Qual que é a palavra? Tod am Kreuz. Qual que é a palavra-chave aqui? Was ist das Schlüsselwort? Ele foi obediente. Gehorchte Gott, war gehorsam. Até a morte. Bis zum Tod. E é por causa que ele foi obediente. Weil gehorsam war. Ele recebeu um nome que é sobre todo. Hat einen Namen empfangen, einen Namen über jedem anderen Namen. Deus não nos manda obedecer para nos punir. Gott befiehlt uns nicht, gehorsam zu sein, damit uns bestrafen kann. Para nos humilhar, para nos oprimir. Damit uns erniedrigen und unterdrücken kann. Deus manda a gente obedecer para nos libertar. Gott trägt es uns auf, gehorsam zu sein, damit wir frei sein können. Do cativeiro do pecado. Von der Last der Sünde. Do cativeiro da nossa autossuficiência, da nossa prepotência. Von dieser Last, von unserer eigenen Selbstgenügsamkeit. Aquele que desejou ser independente de Deus. Derjenige, der sich wünscht, unabhängig von Gott zu sein. Acabou se tornando Satanás. Wurde im Endeffekt Satan. E a nossa jornada é a mesma. Und unser Weg ist derselbe. Nós tomamos o caminho da morte. Wir sind auf dem Weg des Todes. Quando nós escolhemos desobedecer. Wenn wir uns dafür entscheiden, bewusst entscheiden, Se nós nicht zu soubéssemos a gehorchen. seriedade disso. Wenn wir verstehen würden, wie ernst das ist. A gente vem na igreja de uma forma seletiva. Wir kommen auf eine selektive Art und Weise in die Kirche. Às vezes a gente frequenta a igreja por interesses pessoais. Manchmal kommen wir aufgrund von persönlichen Interessen in die Kirche. A igreja não é um supermercado. Die Kirche ist aber kein Supermarkt. E você vem apenas se alimentar dele. Wo du einfach kommst und dich von ihm ernährst. Ou usufruir dos serviços que a igreja presta. Oder einfach die Dienste ausnutzt, die die Kirche anbietet. É maravilhoso a gente ter uma igreja, principalmente em outro país. Es ist toll, wenn wir eine Gemeinde haben, vor allem in einem anderen Land. Porque a igreja termina sendo a sua família. Weil im Endeffekt wird diese Gemeinde zu deiner Familie. Quando as pessoas têm necessidades nessa nação, elas correm no pastor. Und wenn Menschen irgendwas brauchen, dann gehen sie zum Pastor. Se elas não têm família aqui perto, elas correm no pastor. Wenn sie keine Familie haben in der Nähe, rennen sie zu den Pastoren. Principalmente quando elas chegam na nação. Vor allem, wenn sie gerade neu in eine Nation kommen. Às vezes vem crente lá do Brasil. Christen kommen aus Brasilien. Fica sabendo de uma igreja aqui. Hören von einer Gemeinde hier. Uma igreja de brasileiros. Eine Gemeinde mit Brasilianern. E ela se aproxima. Und dann nähern sie sich an. Passa a frequentar. Und kommen ab und E zu. ela pede ajuda para tudo. Und sie bitten um Hilfe für ganz viele Dinge. Ô pastor, será que alguém pode me levar no banco para abrir uma conta? Pastor, kann mich vielleicht jemand zur Bank bringen, damit ich ein Konto eröffnen kann? Ou pastor, eu preciso tirar uma carteira de motorista. Alguém pode me ensinar como eu posso fazer? Pastor, ich brauche einen Führerschein. Kann mich jemand mit dem Papierkram helfen? Kann Ô ich das pastor, machen? eu não tenho dinheiro para pagar meu aluguel. Será que a igreja pode me ajudar a Pastor, completar? ich habe kein Geld, meine Miete zu bezahlen. Kann die Gemeinde mir vielleicht irgendwie helfen, mich unterstützen? Eu posso passar o Natal na sua casa porque eu tô tão sozinho? Kann ich Weihnachten vielleicht bei euch zu Hause verbringen? Ich bin so alleine. Aí a gente começa a ficar mais
contextualizado com o país. Und dann sind wir mehr im Kontext des Landes. E a gente começa a fazer amigos. Wir finden Freunde. E aí a gente descarta a igreja. Und dann brauchen wir die Gemeinde irgendwie nicht mehr so. A igreja é o lugar onde nós deveríamos ir, Aber die Gemeinde sollte der Ort sein, an dem wir gehen. não para usufruir, Nicht um uns einfach zu füllen, mas para somar, sondern para servir. zu dienen. Como eu posso cooperar com essa família? Wie kann ich kooperieren mit dieser Familie? Coisa triste é quando tem um pai e uma mãe arrastando os filhos nas costas. Was super traurig ist, ist, wenn Vater und Mutter die Kinder auf dem Rücken in die Kirche Sabe, schleppen. aqueles filhos parasitas Diese Parasiten, que olha para você como se você fosse um caixa eletrônico. diese Kinder, die dich dann anschauen, als wärst du ihr Bankautomat. Aquele filho que te trata mal o mês inteiro, mas quando tá chegando perto da mesada, fala: Ô mãe, Dieser Sohn, der dich den ganzen Monat schlecht behandelt und dann, wenn es schon zum Taschengeld kommt, isso não é amor, das ist keine Liebe. isso é utilitarismo. Oh, das ist Utilitarismus, wenn wir voneinander einfach Nutzen ziehen. Eles querem apenas usar você. Sie wollen dich einfach benutzen. São esses filhos que vão colocar os pais no asilo. Das sind diese Kinder, die die Eltern ins Altersheim stecken. Quando há um relacionamento de amor, Wenn es eine Liebesbeziehung gibt o dazwischen, filho quer cooperar. dann will das Kind Às kooperieren. vezes vai ser difícil, vai ser chato para ele. Manchmal ist es nervig. Eles não vão alegre, vamos ajudar. Sie sind nicht total glücklich. Yay, wir können Adolescentes não farão isso. Jugendliche werden es nicht machen. Mas quando eles começam a exercitar isso, eles começam a sentir alegria. Aber wenn sie anfangen, das auszuüben, dann fangen sie an, Freude zu Um empfinden. senso de participação. Ja, einfach Peraí, teilzuhaben. eu faço parte dessa família também. Hey, Moment mal, ich gehöre auch zu dieser Familie. Quando eu ajudo, minha mãe fica menos cansada. Wenn ich was beitrage, dann ist meine Mutter weniger Meu pai fica müde. menos sobrecarregado. Mein Vater ist weniger belastet. E quando há essa participação, Und wenn es diese Teilnahme gibt, o elo se afina. O elo se aperta. O relacionamento se estreita. dann wird der Winkel zwischen den allen enger. E aí quando vem o problema, Und wenn dann Probleme kommen, supera o problema. dann überwinden sie das gemeinsam, Juntos. zusammen. E assim deveria ser na igreja. Und so sollte es in der Gemeinde sein. Deus é nosso Pai, nós somos irmãos. Gott ist unser Vater und wir sind Geschwister. Ele podia fazer tudo sozinho. Könnte alles allein machen. Mas ele disse, Jesus disse que a igreja é o seu corpo. Aber Jesus hat gesagt, die Gemeinde ist sein Leib. Se você fala que é crente, mas rejeita a igreja, Wenn du sagst, du bist Christ, aber lehnst die Gemeinde você ab, está rejeitando o corpo de Cristo. dann querido. lehnst du den Leib Christi ab. Você está mentindo para você mesmo. Dann lügst du dich selbst an. Não, mas a igreja tem muita gente hipócrita. Nein, aber in der Kirche sind so viele Heuchler. Você também é, gente. Du auch. Quem fala que não tem pecado faz Deus mentiroso. Wer sagt, dass er keine Sünde an sich hat, macht aus Gott einen Lügner. Nós temos nossos problemas. Wir haben unsere Probleme. Cada um na sua área. Jeder in seinem eigenen Bereich. Deus precisa nos aperfeiçoar, todos nós. Gott muss uns alle zu besseren Menschen machen. Quando Jeden você von uns. pensa que você é bom demais para frequentar uma igreja, isso é arrogância. Wenn du denkst, dass du es gerade nicht brauchst, dass du gerade gut genug bist, um Isso é in die Kirche zu gehen, presunção. dann ist es Arroganz. E você está rejeitando o próprio Deus. Und du lehnst Gott selbst ab. Porque Ele ama a sua igreja. Weil er liebt seine Gemeinde. Mas Helena, tem uns que eu vou te contar, dá vontade de ralar a cara no muro chapiscar. Aber Elina, es gibt manche, die würde ich am liebsten mit dem Gesicht an der Wand entlang halten. De vez em quando Deus deve ter essa vontade de fazer isso com a gente também. Ja, ich glaube, manchmal hätte Gott vielleicht auch Lust, es mit uns zu machen. Mas o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte: os bodes estão junto com as ovelhas. Aber ich möchte dir was sagen, die Rinder sind zusammen mit den Schafen. Jesus disse que o joio cresceria junto com o trigo. Und Jesus hat gesagt, Hilfe, O joio cresceria. Erva daninha. das Unkraut würde gemeinsam mit dem Getreide Cresceria wachsen. junto com o trigo. Genau, das Unkraut würde gemeinsam mit dem Getreide wachsen. Cuide de não ser erva daninha. Bemühe dich drum, nicht das Unkraut zu sein. Cuide de não ser um bode. Bemühe dich drum, nicht das Schaf zu sein. Se você cuidar muito bem da sua vida, Wenn du dich gut um dein Leben kümmerst, não vai sobrar tempo para você prestar atenção na vida do outro. dann wird keine Zeit übrig bleiben, dass du dich ums Leben anderer kümmerst, dass du dich darum sorgst, was da Eu abgeht. não sei você, gente, mas eu estou tendo trabalho com os meus pecados. Ich weiß nicht, was mit dir ist, aber ich bin so beschäftigt mit meinen eigenen Sünden, Com o meu jeito impulsivo, mit meiner unausstehlichen Art, com a minha ira. mit meiner Wut manchmal. Ontem eu quase que juntei no napolitano lá dentro do ônibus. Gestern bin ich fast auf einen Napolitaner losgegangen im Bus. O cara sentou no meu lugar, Der
Typ hat sich auf meinen Platz gesetzt. Quando eu falei, senhor, eu tô sentado aí, Und als ich gesagt habe, Entschuldigung, eu ich nem sitze falo da. italiano. Ich rede nicht mehr Ele Italienisch. cresceu pro nosso lado e falou assim, eu sou de Nápoles. Da hat er gesagt, ich bin aus Napoli. Quase que eu falei pra ele, eu sou do Brasil, meu. Ich habe fast gesagt, ich bin aus Brasilien, mein Sohn. Você não vai querer mexer com o brasileiro. Du möchtest dich lieber nicht mit mir anlegen. A máfia napolitana é fichinha. Die napolitanische Mafia. Aí eu vi, meu Deus, como eu preciso de Jesus. Und dann habe ich gesehen, oh Gott, O wie João, sehr brauche opa, ich Jesus. o João, calma, meu bem. Und João, Schatz, Eu nem falo italiano, virei pro cara, per favore. ich rede nicht mehr Italienisch und ich habe mich zu ihm umgedreht. Per Ô favore. Senhor, tem misericórdia de mim. Oh Herr, erbarm mit mir. Aí o João, santo homem de Deus, tem os defeitos dele também, tá? Und João, ein gesalbter Mann Gottes, hat auch seine Fehler, ja. Desceu no primeiro andar do ônibus e falou com os motoristas. Ist runtergegangen, hat mit den Busfahrern Em gesprochen. inglês. Auf Englisch. Tem cavalheiro sentado no meu lugar. Es gibt einen netten Kavalier, der auf unserem Platz sitzt. Se fosse eu que tivesse o inglês, Hätte ich Englisch eu ia gesprochen, descer lá e falar assim, tira aquele napolitano do meu lugar. hätte ich gesagt, bring den weg von meinem Platz. E eu fico pensando, Deus, só o Senhor para me amar. Und dann denke ich mir so, oh Gott, nur du kannst mich lieben. Então eu estou muito ocupado com a minha própria vida. Also ich habe genug mit meinem eigenen Leben zu tun. Não dá tempo de eu ficar, fulano tá com tatuagem. Ich habe keine Zeit, um umzuschauen. Die Fulano, Person ist tätowiert. fulano colocou um alargador. Die Person hat hier Como se isso fosse os problemas, né? einen Tunnel, Quem dera que os pecados da igreja fosse tatuagem e alargador. als wären die einzigen Probleme in der Kirche Tattoos und irgendwelche, ja, Ohrschmuck. A gente tem problema com fofoca, Wir haben Probleme mit Lästereien, com maledicência. mit schlechtem Reden übereinander, A gente tem problema com julgamento, mit Verurteilen, com discriminação, Diskriminierung, com panelinha. Eu amo só aqueles que me amam mit também. kleinen Süppchen, die wir kochen. Ich liebe nur die, die mich Eu amo só os lieben. populares da igreja. Ich liebe nur die, die beliebt sind in der Kirche. Todo mundo quer tirar foto comigo. Quem vai tirar foto com o cara do som? Jeder will Bilder mit mir machen. Warum machen die keine Bilder mit den Technikern? Ai, você me abençoa. Elena, du segnest mich. O cara do som também tira foto. Die Typen vom Technik, vom Ton auch. Se não fosse ele, vocês não estavam me ouvindo. Wenn es die Tontechniker nicht gäbe, würdet ihr mich nicht hören. Mas ele não dá tanta curtida no seu Facebook, né? Aber er bringt ja nicht so viele Likes auf Facebook, oder? Entendeu? Isso não é amor, Das ist keine Liebe. isso é interesse. Das ist einfach nur Interesse. Eu não sou um produto, eu sou gente. Ich bin kein Produkt, ich bin ein Quando eu Mensch. falo assim, não tiro foto, mas dou um abraço, Wenn ich sage, metade da igreja vai embora. ich mache keine Fotos, ich gebe nur Umarmungen, dann geht die Agora se Hälfte. eu falo, tiro foto, Aber wenn ich sage, hey, faz ich até mache Fotos, backdrop. dann gibt es sogar einen Backdrop. E às vezes assim, vou tirar uma foto com você, ele era minha amiga, vai morrer de inveja. Und dann kommen sie so zu mir, Elena, ich mache ein Foto mit dir, meine Freundin wird sterben vor Neid. É difícil, gente. Das ist ziemlich schwierig. Por isso que só Deus faz a separação. Deshalb kann nur Gott, Só Ele sabe como colher o trigo e como lançar fora o joio. Só Ele. weiß nur Gott, wie er das Getreide vom Unkraut trennt, Weizen vom Getreide. É porque quando a gente olha para a vida do outro, a gente vê só uma faceta. Weil das Ding ist, wenn wir das Leben anderer anschauen, sehen wir nur eine Facette. Só Deus sabe a profundidade do que aquela pessoa vive. Aber nur Gott kennt die Tiefe von dem, was diese Person lebt. O que tornou aquela pessoa ser do jeito que ela é. Was diese Person dazu gebracht hat, so zu werden, wie sie jetzt ist. As marcas que ela carrega do passado. Die Marken, die Wunden, die sie vielleicht trägt aus der Só Vergangenheit. Ele vê a história inteirinha, do início ao fim. Nur er sieht die Geschichte vom Anfang bis zum Ende. Então só Ele é apto a julgar. Also gibt es nur ihn, der in der Position ist, um zu richten. Cuida da sua vida. Kümmere dich um dein eigenes Leben. Vai sobrar tempo até para hidratar o cabelo. Dann hast du sogar noch Zeit übrig, um eine Haarkur zu machen. Para nós já irmos caminhando para o fim, eu queria plantar no coração de vocês Um jetzt langsam zum Ende zu kommen, möchte ich noch in euer Herz was pflanzen, mais alguns textos. fundamental, Se você obedece, dass wir gehorsam sind. se você obedece a Deus parcialmente, Wenn du Gott nur teilweise gehorchst, você está enganando a si mesmo. dann täuschst du dich selbst. Se você não está procurando crescer em obediência, Wenn du nicht bemüht bist, in Gehorsamkeit zu wachsen, eu disse aqui, 99% de obediência é da desobediência. habe ich schon gesagt, 99% Gehorsamkeit sind Ungehorsamkeit. Mas eu estou falando quando 1% restante é voluntário.
Eu estou falando isso quando 1% restante é voluntário. Você sabe que está desobedecendo, mas fala, mas eu obedeço em todo o resto. Und ich beziehe mich auf darauf, wenn dieser 1% wirklich ganz bewusst ist. Wenn du sagst, hey, dieser 1% gehört mir, aber in allem anderen bin ich gehorsam. Se nós estamos crescendo em obediência, Wenn wir in Gehorsamkeit wachsen, a gente pode pisar na bola. können wir manchmal daneben treten. Mas pisar na bola é um acidente. Aber das passiert einfach, es ist ein Não é Unfall. escolha, não é decisão. Es ist keine Entscheidung, es ist keine Wahl. Você sabe que a Bíblia fala que você deve amar até o seu inimigo. Du weißt, dass die Bibel sagt, dass du selbst deinen Feind lieben sollst. Se você escolhe não perdoar Wenn du dich dafür entscheidest, nicht zu vergeben e nutrir o seu ressentimento contra aquela pessoa que te feriu, und es wirklich bei dir, dieses Gefühl einfach in dir zu lassen, in Bezug auf diese Person, die dich verletzt hat, você não está obedecendo a palavra de Deus. dann gehorchst du dem Wort Gottes nicht. Logo, não adianta você cantar todas as canções de amor. Und es bringt auch nichts mehr, diese ganzen Liebeslieder zu singen. Não adianta você vir e servir todo mundo na igreja. Es bringt auch nichts, wenn du kommst und alle in der Kirche dienst. Não adianta se você não está disposto a obedecer. Das bringt alles nichts, wenn du nicht bereit bist zu gehorchen. Muitas coisas nas nossas vidas ficam paradas Viele Dinge bleiben stehen in unserem Leben, por causa da obstinação e da rebelião. weil wir rebellisch sind. Samuel disse a Saul, Samuel hat zu Saul gesagt, o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria, bruxaria. wenn du die Sünde begehst, indem du rebellierst, das ist eigentlich genauso schlimm wie Hexerei. Gente, isso é muito sério. Und es ist sehr ernst. Quando você olha para Jesus, Wenn du Jesus anschaust, você vê obediência. siehst du Gehorsamkeit. Quando você olha para Abraão, você vê Wenn du obediência. Abraham anschaust, siehst du Gehorsamkeit. Quando você olha para Davi, o rei que sucedeu Saul, você vê obediência. Wenn du David anschaust, den König, von dem Saul gekommen ist, siehst du Gehorsamkeit. Davi pisou na bola. David ist auch daneben getreten. Era assim igual a gente mesmo. Er war so wie wir. O pecado dele foi o adultério, Seine Sünde war Ehebruch, seguido de assassinato gefolgt von Mord. grave. Das ist schwerwiegend. Mas ele se arrependeu. Aber er hat sich davon umgekehrt, er hat es bereut. O arrependimento muda tudo. Wenn wir Reue zeigen, verändert das alles. As consequências são colhidas. Die Konsequenzen sammeln wir. É só a gente ler a história de Davi, a gente vê as consequências que a desobediência trouxe para a casa dele, para a família Wir dele. müssen nur Davids Geschichte lesen und wir sehen, was die Konsequenzen seiner Ungehorsamkeit für seine Familie gebracht haben. Gente, isso é tão sério. Und es ist so ernst. Porque Deus mandava lá no povo no deserto apedrejar os adúlteros. Weil die Ehebrecher damals in der Wüste gesteinigt wurden. Hoje, existe uma linha de batalha espiritual que eu acredito nela. Und heute gibt es so eine Linie von geistlichen Kämpfen, an die ich glaube. Ela faz muito sentido para mim. Und es macht sehr viel Sinn für mich. Que ela acredita que o adultério, a infidelidade conjugal, é o pano de fundo para todas as distorções sexuais que a nossa geração vive. Und das ist eine Überzeugung, wo davon ausgegangen wird, dass Ehebruch die Grundlage für all die sexuellen Unreinheiten und verdrehten Sachen einfach in unserer Generation sind. Quando a infidelidade historicamente começou a ser proliferada e encorajada nos casamentos, Als Untreue damals historisch gesehen einfach etabliert wurde, você vê uma guinada na história humana. siehst du einfach so eine Drehung in der menschlichen Geschichte. Até os anos 40, claro que existia infidelidade, Bis zu den 40er Jahren, klar, es gab Untreue, Ehebruch, mas não havia uma institucionalização do pecado. aber das wurde nicht wirklich, es wurde nicht hochgehalten, daraus wurde, Não era uma lei. das war kein Gesetz. Na Constituição brasileira, Im brasilianischen Gesetz até uns anos atrás, adultério era crime. war Ehebruch bis vor ein paar Jahren noch, Porque as leis humanas elas foram construídas baseadas na Bíblia. die menschlichen Gesetze wurden auf der Bibel aufgebaut. E quanto mais o homem vai se distanciando de Deus, aí ele vai mudando a lei. Und je mehr der Mensch sich von Gott abwendet, Ele vai desto se mehr distanciando da Bíblia. verändert er die Gesetze, weil er sich von der Bibel entfernt. Então o adultério deixou de ser crime. Deshalb ist Ehebruch auch kein Verbrechen mehr. Isso é uma institucionalização do pecado. Und somit wird Sünde zu was ganz Gängigem gemacht. E quando começou isso, Und als das angefangen hat, a aprovação do divórcio, dass Scheidung erlaubt wurde, a sociedade começou a ver com naturalidade, war es ganz natürlich. o adultério passou a não ser crime mais, Ehebruch war kein Verbrechen mehr. desencadeou um processo de maldição na história humana. Und es hat so einen bösen
Prozess in der Menschheitsgeschichte losgerollt. Todas as distorções sexuais que a gente vê hoje nos nossos filhos, nos nossos jovens, So viele sexuelle verdrehte Ansichten, die wir in unseren Kindern vielleicht sehen, in der Jugend. a prostituição, a fornicação, Prostitution a oder homossexualidade, Homosexualität, bestialidade, Bestialität, pedofilia, Pädophilie. todas essas distorções, All diese verdrehten Ansichten, elas foram catalisadas. Pegou o combustível que fez pegar fogo, começou no adultério. die haben den Brennstoff bekommen, die wurden dadurch etabliert, dass Ehebruch zu was Gängigem gemacht wurde. E historicamente, quando você vai estudando as civilizações, Historisch gesehen, wenn du die Zivilisationen anschaust, tudo começa na infidelidade conjugal. beginnt alles im Ehebruch, in der partnerlichen Untreue. Aí dá para entender porque no Antigo Testamento Deus mandava matar os dois Und dann versteht man auch, warum im Alten Testament beide para interromper getötet wurden. o fluxo de proliferação do pecado. Um diesen Kreislauf der Sünde einfach zu unterbinden. E aí chegou um momento que Deus falou, não consigo, vou ter que matar todo mundo. Und dann kam Gott an den Punkt, wo er gesagt hat, hey, wenn ich das jetzt weiter durchziehe, töte ich alle. Vou ter que fazer uma outra arca de Noé, Dann muss ich noch eine Arche Noahs machen. então eu vou mandar meu filho. Also schicke ich meinen Sohn. Só, gente, que o perdão está disponível, Leute, die Vergebung steht zur Verfügung, zur freien Verfügung. mas as consequências das nossas escolhas, elas vão acontecer. Aber die Konsequenzen unserer eigenen Entscheidungen, die werden E a gente passieren. precisa voltar arrependido para os pés do Senhor. Und wir müssen zurück zu Christi Füßen kommen mit Reue. E escolher uma vida de obediência, Und ein Leben der Gehorsamkeit wählen. para neutralizar as nossas escolhas horríveis Um unsere furchtbaren Entscheidungen zu neutralisieren. e para minimizar os efeitos nas nossas próximas gerações. Und um die Konsequenzen für die nächsten Generationen zu minimalisieren. Seu pecado não é seu problema. Deine Sünde ist nicht dein Problem. Seu pecado afeta muita gente. Deine Sünde betrifft viele Menschen um dich herum. Mas o sangue de Jesus é suficiente. Aber das Blut von Jesus Christus Mas ist nós, genügend. mas nós precisamos de denunciar o nosso pecado diante da cruz de Aber wir Cristo. müssen unsere Sünde vor dem Kreuz wirklich offenlegen. É como se você tivesse um direito legal, Es ist so, als hättest du ein öffentliches Recht. mas você tem que ir lá no tribunal e registrar o Du seu direito musst legal. aber wirklich dann vor irgendein Gericht gehen und das festmachen. Se eu receber uma herança, Wenn ich ein Erbe empfange, eu tenho que ir lá no cartório se eu quero denunciar ela. dann muss ich zu irgendeiner öffentlichen Einrichtung gehen. Não serve só eu dizer não quero. Und ich muss mich drum kümmern. Ich kann nicht einfach nur sagen, ich will das nicht. Eu vou ter que ir lá e legalmente assinar um documento dizendo eu abro mão dessa herança. Ich werde irgendwo hingehen müssen und werde ganz öffentlich unterschreiben müssen, hey, ich möchte dieses Erbe nicht. E nós precisamos de ir diante da cruz de Cristo Und genauso müssen wir auch vor das Kreuz von Jesus kommen e dizer, Senhor, eu abro mão und sagen, Herr, ich gebe es hin. da minha desobediência, Ich gebe meine Ungehorsamkeit hin. da desobediência dos meus pais. Die Ungehorsamkeit meiner Eltern. Eu denuncio diante do Senhor porque o seu sangue é suficiente. Ich bringe es vor dich, weil dein Blut ausreichend ist. Feche os seus olhos. Schließ deine Augen.